Olá, vamos então para um novo vídeo do blog do editor. Vamos abordar desta vez novamente 3 edições: julho, agosto e setembro de 96. Trazendo muitas coberturas das corridas, principais corridas brasileiras, novos colaboradores, enfim, vamos lá? A edição de julho traz na capa a cobertura da Maratona de Porto Alegre, que continuava sendo uma corrida procurada por quem queria obter bons resultados, né? E essa edição marca a chegada de um novo editor de arte, Eduardo Príncipe, que ficou pouco tempo, alguns meses apenas com a revista, mas de qualquer forma tentou criar uma cara nova para a revista que eu acabei não gostando, e ficou então alguns meses, porque a pessoa anterior, o Rodrigo Barbosa, que me ajudava, teve que sair para o trabalho. Logo em seguida a gente apresenta uma coisa que é fundamental na revista, que é a seção de cartas, né? Não é e-mail. Alguns mandavam fotos de equipe. A gente recebia também muitas fotos de pessoas falando: olha eu aqui correndo e tal. Eu falava: legal, mas não justifica ficar dando foto de corredor, a não ser que uma situação muito interessante. Mas foto de equipe, sim. A gente fazia questão sempre de publicar as fotos das equipes. Bom, tem uma coisa interessante nessa sessão de cartas, que é uma moça, uma Clesilda de Brasília, eu vou ter que ler, mas é só uma parte dela. Ela fala assim: quero agradecer a presença da revista na Maratona de Brasília. Quando vejo alguém da revista, me sinto segura e protegida por ter vocês como porta-voz. Desde que essa revista surgiu, tudo melhorou, pois ela é digna, respeitável e, sobretudo, responsável. Então, estamos mais à vontade para fazer críticas, ou seja, usar a revista para se expressar e falar: olha, um horror o que aconteceu nessa corrida. Oh, não, a corrida foi ótima. Enfim, a revista era essa referência para as pessoas se expressarem, reclamarem, elogiarem, obviamente, também. Bom, aqui nós temos então a cobertura da Maratona de Blumenau, que era tudo muito sempre bonito, muito bem feito, jantar de massas, tudo muito alegre, muito participativo, mas o público básico dele, naturalmente, era gaúcho, mas já havia uma crescente participação de corredores de outros locais em busca de marcas, resultados. Porque a Maratona de Porto Alegre, desde que eu comecei a conhecê-la e a corrê-la, sempre foi plana e fria. Essa é quase que uma certeza absoluta. Inclusive, quando eu consegui aqui o índice para Boston, depois de bater na trave 3 vezes, em Santiago, Chicago e Ponta del Este, eu fui a Porto Alegre, treinei muito, né? Não é que a prova faz milagre. Treinei muito e voei lá. Ainda mais que foi num dia, foi em 2016, não, é isso. E estava um frio do cão, excepcionalmente frio, mas para a corrida foi ótimo. Então a gente publica umas fotos aqui de pódio, e uma coisa típica daquela época, agora não existe, que é o jantar de massas. Aqui tem umas saladas na foto, mas era comum o jantar de massas sempre na véspera. Depois nós damos uma cobertura da Maratona de São Paulo, então a segunda da fase atual, aquela que foi feita para a primeira, né, o ano anterior, 95. Foi feita para mostrar as obras do Maluf. Essa aqui já foi meio termo, também a prefeitura apoiou, mas não tão declaradamente, assim, em termos de patrocínio, verba. Aí tem uma foto legal da largada, 4.000 pessoas, caiu em relação ao ano anterior. E continua sendo aquele tipo de corrida, promovida pela Rede Globo, não pela Rede Globo, pela televisão, e que muita gente diz: eu vou participar.
quantos quilômetros? Nem sei, eu sei que eu vou, porque a Globo apareceu na TV, eu vou. Aí o que acontecia? As pessoas se arrastavam. E mais ainda, mais grave, é que na Maratona de São Paulo se criou assim, um pessoal que não muito chegado a treinar, entrava na metade, no meio, exatamente, um grupo grande, para correr a segunda parte apenas. Tudo bem, só que corria com o número, fazia chegada, ganhava medalha, era classificado. Era horror. Mas era assim mesmo. Então essas pessoas estavam treinando para Nova York, coisa desse tipo, então vão fazer só 21. Tudo bem, faz. Corre lá, sei lá, como corredor pirata. Mas sem número, sem, nem tinha chip, era senha mesmo. A vitória foi da Janete Mayal, o feminino, o masculino foi um marroquino. E ela voltou ao Brasil para mais uma corrida, ela não era muito comum correr aqui, morava em Portugal. Tem uma foto bonita da largada, que saía no estádio do Pacaembu, em frente ao estádio. Galera de resultados, agora já patrocinado pela Zix, que dava lá uma verbinha para nós, e para pôr o seu logo, e a gente publicava o encarte. Então quem não gostava do encarte, pegava, ficava exatamente no meio da revista, simplesmente arrancava o encarte, mas a maior parte gostava. Porque via o seu nome lá, é uma forma de você se valorizar, de você, puxa vida, olha meu resultado aqui, legal. Aí, temos matérias técnicas, sempre muito interessantes de alimentação. Eu também comento aqui numa matéria que eu fiz, a respeito que começava a ter algumas 8, 9 maratonas, nem todas aferidas e tal, e muitas provas de 10 quilômetros, com certeza. Mas não havia quase meias. E havia aquelas coisas em 10 milhas, que milha? 1.609 metros. Mas aqui no Brasil usa quilômetro, não usa milha. Bom, ainda não havia chegado esse negócio. As provas naquela época, o texto, o título, era tudo em português mesmo. Não era Night Run, essas coisas que tem agora, né? Enfim, aí eu faço uma defesa, depois eu fui falar várias vezes sobre isso, de corridas de 25, 30 quilômetros, né? Além de eu já começar a não gostar muito daquelas provas, a prova mesmo de 21.097, 42.195, eu comecei a defender que tivesse maratona de 40 quilômetros, meia de 20 quilômetros, mais nada. Bom, aí tem o Ayrton Ferreira, além de escrever sobre treinamento, sobre história do atletismo, é o meu braço direito, quase esquerdo junto. Em termos de texto, né? O Tião era fotógrafo. E ele me faz uma matéria sobre Boston, que ele se mata para conseguir o índice, a qualificação, como eu, e vai a Boston correr a 100ª maratona de Boston. E passa mal já antes, não entende nada, vai para a largada, passando mal, e desiste, não larga. Aí é levado para a chegada, enfim. Só quando ele volta para o Brasil é que ele soube que ele estava com rubéola. E, coitado, se matou, treinou, tinha até aspiração a pódio na categoria de idade dele, mas teve que sair, não pode nem largar. A edição de agosto traz na capa a prova da Tribuna de Santos, que continuava sendo uma corrida não só bonita, plana, excelente para resultado, mas muito legal, e que vinha evoluindo. A revista criticava e eles corrigiam. Sensacional, quer dizer, no sentido que a gente reconheceu que a revista não estava aqui para encher o saco dos organizadores. Estava para falar, façam bem feito, é bom para vocês, é bom para os corredores, é bom para todo mundo, e para a revista, lógico. Bom, a gente apresenta, a gente procurava falar dos corredores amadores, resultados, tal, mas sempre dando atenção também para a elite, e assim como dávamos atenção quando podíamos, havia um evento, o pessoal da pista de campo. Aqui a gente fala do Éder Moreno, que era um dos atletas, um dos 20 excelentes corredores brasileiros, que era treinado por Henrique Viana, tal. E em seguida da Viviane Anderson, uma mineira de Juiz de Fora, excelente corredora, chegou uma época que ela ganhava quase tudo. E ela é engraçada porque ela não é muito chegada, não queria correr, fumava, gostava de sair com a turma e tal. Mas aí,
com aquele biotipo incrível, magrinha e tal, ela acabou se dedicando às corridas e tendo excelentes resultados, inclusive na Maratona de São Paulo. Bom, aqui tem uma página das fotos da prova da Tribuna de Santos. A prova saiu, eu sou de Santos, como você sabe, era de Santos. E saiu lá no centro da cidade, um centro antigo e tal, e vem até a praia. E a chegada é sensacional, porque você chega e tal, aí você chega na avenida da praia, entra à direita e vai para a chegada mais 1,5 km. E ali a prova toda tem gente no percurso, é uma coisa excepcional. E gente falando coisa positiva, é isso, vamos lá, parabéns. Porque ao menos naquela época, assim, quase não tinha ninguém assistindo as corridas, nas outras. E quando tinha, assim, aí gordinho, oh, vai morrer, hein? Coisa desse tipo, assim, bem animada. Mas em Santos, como quase toda a cidade corria, né? É impressionante. Eu fui correr uma vez, eu saí do prédio da minha irmã, onde eu tinha dormido, e quando eu saí do lado, saiu um pessoal do outro prédio. Depois, quando eu fui para lá, tinha outra gente indo. Para onde? Para a largada. Quase na rua, um monte de gente corria. Então, o público que assistia tinha um parente, tinha um colega de trabalho, a faculdade, a escola e tal. Então, era super positivo. E na área da chegada, na Avenida da Praia, era melhor ainda, era muita gente. Aí você ia para as cabeças. Aí eu falo de uma corrida da Corp, com uma foto legal aqui, que ela fazia aquelas corridas do Parque Ibirapuera, dentro, umas 6 quilômetros, certinho. Mas ela começou a fazer, de vez em quando, umas corridas de 10 quilômetros, também absolutamente perfeitas, tudo certinho, sem nenhuma restrição. Eu mostro essa página aqui com 2 anúncios da 10 milhas, é uma coisa da moda, em vez de pôr 15 quilômetros de Angra, não, 10 milhas de Angra dos Reis. Então tem uma de Angra dos Reis, embaixo uma corrida rústica do Frontal do Gaguatá, que nós já falamos antes, que era em Niterói. Mas para mostrar que a revista tinha como base financeira as assinaturas e anúncio. Mas anúncio basicamente de corridas de rua. Inclusive corridas que às vezes nem tínhamos justificativa de anunciar, no sentido que era uma prova local. Mas ao anunciar na revista ganhava prestígio, porque a revista já era reconhecida como uma prova, assim, uma revista que dava um status de muita credibilidade. Como outro anúncio, essa aqui eu nunca fui nessa corrida, Rio Claro, perto de Campinas, que era a sua 25ª corrida. E fazia questão de anunciar na revista para... Bom, lógico, levava mais gente a participar. Mas era também assim, nossa corrida é tão boa que a gente vai anunciar na revista, a única revista que existia, como você sabe. Aqui, o que eu estava falando antes, a gente acompanhava corridas de rua, praticamente. E principalmente, assim, dando uma atenção para a elite, quando fosse o caso. Mas também cuidávamos de atender, de falar da pista de campo. Principalmente no seu principal torneio, que é o Troféu Brasil, que são essa foto que mostra essa preocupação da revista em também prestigiar, valorizar a prova de pista. O Derek Marcos era outro nosso colaborador fundamental, o irlandês Derek Marcos, e ele trazia informações do exterior, que não havia internet, e as pessoas não sabiam, ficavam sabendo. Foi a primeira vez que ele publicou uma matéria sobre a Conrads, que depois eu fui correr, vários brasileiros correm hoje. Eu nunca tinha ouvido falar, nem pensei nela, só achei interessante que ela sai de um lugar, chega no litoral, no ano seguinte sai do litoral, chega no alto, 90 quilômetros, uma prova popular, né, com 10, 15 mil pessoas, e que depois a gente vai apresentar mais matérias a respeito, obviamente. Aí, nós chegamos na edição de setembro de 96, que traz na capa o 4 por 100 brasileiro que ganha bronze em Atlanta, que é um resultado sensacional. Nunca tinha havido essa medalha em 4 por 100. E no editorial, eu comento 2 coisas. Uma muito desagradável que aconteceu, foi uma grande, muito desagradável. A gente recebeu uma pessoa querendo fazer um anúncio numa corrida, Vila Gustavo.
Falei, tá bom, a corrida vai ser assim, vai ser assada, fez um anúncio, meia página e tal. E nós fomos para lá, eu fui para lá de manhã com a Cecília, como íamos, íamos todo fim de semana, uma mesinha, mostrar a revista, fazer assinaturas. E a corrida foi um caos total, não havia, quer dizer, aquelas coisas que não tinham mesmo, trânsito controlado, largada no horário, água no percurso, não tinha mesmo lá. E a prova aconteceu, nem me lembro direito, de qualquer jeito chegou. E na hora da premiação, o cara simplesmente falou, olha, desculpe, mas não tenho dinheiro, me atrapalhei e tal. Em resumo, nós conseguimos, eu como jornalista, mais umas pessoas, chamar a polícia e esse cara foi para a delegacia fazer uma ocorrência. Aliás, não é uma coisa muito incomum o organizador, o desorganizador, ir para a delegacia, porque ele não cumpria o que está escrito no papel. Então, essa coisa importante. Ao anunciar na revista, não é um folhetinho que ele distribuiu mais ou menos, não. As pessoas chegavam, foram na delegacia e falaram, ó, tá aqui a revista. O cara anunciou que ia ter tal premiação, que isso e aquilo, ele não fez isso. Muitas vezes aconteceu isso. O lado triste é que nesse fim de semana, 2 dias antes, tinha acontecido o acidente com o Mamonas Assassinas faleceu. Aí uma página falando do provas de 10 quilômetros, que a gente sempre foi marcado maratonas e meias, treinamento para maratona e meia, mas a gente quis dizer também que a gente cuidava de provas de 10 quilômetros, fazia treinamento. Aqui mais uma cobertura da Maratona de Blumenau, que eu corri, e foi até legal, foi uma chegada que eu fiz. Aqui uma coisa interessantíssima, a cerimônia de premiação da faixa etária, né, em geral, acontecia à tarde, no domingo, e era muito concorrida. Porque muita gente era premiada, os amigos, familiares, tal, estavam ali para prestigiar. E era, vocês veem a foto, uma multidão. Nessa prova, eu completei junto com o Mário Dittmann, que foi um cara que me ajudou muito em Curitiba, divulgando a revista, e nós chegamos juntos, foi muito legal, bacana mesmo. Enfim, o que mais posso falar da revista de... Nós estamos então em... sim, começa nessa edição, havia um português chamado José Clemente Gonçalves e sua esposa Clara Miller, que ele era um tarado por atletismo, somente de pista, mas também rua. E ele começou a elaborar um livro chamado Grande Livro do Atletismo Brasileiro. E fez o livro, eu fui visitá-lo, em Pomerode. Só que ele não conseguia finalizar e publicar. Então ele começou a publicar na revista em vários capítulos, principalmente ligado às corridas de rua. E nós vamos publicar várias vezes. E para terminar essa edição que nós estamos falando, de setembro de 96, aqui uma página com vários anúncios. É uma coisa também... havia os anúncios de corrida, página, meia página, mas também uns picadinhos para gente que podia também divulgar sobre roupa, sobre viagem também, ok? Bom, assim a gente termina então nosso vídeo sobre as edições de agosto, julho, agosto e setembro de 96, ok? Muito obrigado. Divulgue, por favor, para os seus amigos. Um abraço.